Queria que você já abrisse a sua Bíblia, então, João capítulo 15. Como já mencionamos, esse é o texto que nós vamos pensar. João capítulo 15, ele está dentro de um conjunto de palavras que Jesus ele trouxe para os seus discípulos, no momento quando ele está prestes a ser preso, prestes a, então, ir para a cruz. Nós temos em João capítulo 17, aquele momento quando Jesus ele ora pelos seus. Então, é um texto que tem um lugar muito importante. Jesus está se despedindo dos seus. Dentro de algum tempinho, ele vai estar, então, voltando para junto do Pai, e ele vai falar sobre isso. No capítulo 14, ele fala sobre ser o caminho, a verdade e a vida, fala sobre o Espírito Santo, e aí no capítulo 15 ele vai trazer algo sobre a videira verdadeira. E eu queria que você pensasse um pouquinho na sua vida, e pensasse, sua vida tem sido uma vida frutífera? Você poderia falar isso sobre a sua vida? A minha vida tem sido frutífera. Eu tenho produzido frutos. E aí a pergunta é, que frutos você tem produzido ao longo dos anos, ao longo da sua vida? Fruto tem a ver com o resultado de algo. Fruto tem a ver com aquilo que é visível. Que frutos você tem dado na sua vida? Alguns poderiam dizer, eu tenho frutificado. E aí o André e a Kelly poderiam dizer, temos frutificado bastante, 3 filhos, né? Ou alguém pode dizer, eu frutifiquei, porque na minha carreira eu pude crescer, eu estou avançando. Que tipo de frutos você tem dado na sua vida? E a última pergunta, pensando isso, é esses frutos que você tem produzido ao longo da sua vida, são frutos que agradam a Deus? São frutos que alegram o coração dele? São frutos que ele esperava da sua vida? Ou será que você, ao apresentar esses frutos, Jesus diz, ok, mas eu tinha outros planos para você? A campanha desse ano vai fazer a gente pensar sobre muitos aspectos sobre a questão do frutificar. Dizia o Joab hoje de que o capítulo 15, ele talvez dá uma boa série, dá mais de uma mensagem, dá algumas mensagens para a gente poder tirar tudo que esse capítulo 15 ele ensina para nós. Jesus, quando fala sobre videira, sobre o lavrador, ele está falando de algo de que as pessoas daquela época entendiam bem. Sabiam do que Jesus estava falando, o que Jesus queria ensinar a eles. Israel, quando você vai olhar a história, sempre que vai falar sobre essa questão de frutificar, seja frutos espirituais, humanos, vai trabalhar a videira. Então era algo que eles conheciam bem quando Jesus fala, e por isso Jesus usa a videira como sendo exemplo. Jesus fala sobre o Pai como sendo o lavrador, aquele que controla todas as coisas. Ele sendo a videira, e a videira verdadeira, que produz os frutos, não como Israel, que não produziu os frutos que deveria. E fala sobre nós, ou talvez da maioria aqui presente, dos discípulos dele, daqueles que estão conectados a ele, que são os ramos, que são as varas, que são aqueles responsáveis pela produção desses frutos, por revelar esses frutos às outras pessoas. E eu queria, olhando para o versículo de número 16, e a gente pode voltar a ele mais uma vez, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Quero trazer aqui 4 verdades a respeito de frutos que permaneçam. Baseado, então, neste versículo de número 16,
que o Senhor Jesus fala e que é a divisa da nossa campanha. Verdade número 1. O envolvimento na obra da frutificação não é uma escolha nossa, mas é a escolha de Deus. Jesus já começa esse verso deixando claro: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Não foi uma opção nossa, não foi uma escolha, não foi um sonho ou desejo nosso, mas na verdade foi uma escolha do próprio Senhor. Podemos falar isso no aspecto da salvação e podemos falar também no aspecto da frutificação. Ele nos escolheu. Ele é o agricultor. Ele é o dono de todas as coisas. A iniciativa é dele. Ele está no comando. Tudo parte dele e volta para ele. É ele quem chama, é ele que também capacita aqueles que irão trabalhar. E aí, lembrando de alguns textos, nós podemos dizer: é ele quem opera em nós, tanto querer quanto o efetuar. Tanto desejar agradá-lo, quanto fazer o que agrada a ele. É ele quem dá o crescimento. Uns plantam, outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento. É ele o agricultor. Tudo vem dele e volta para ele. Quando nós pensamos nisso, queridos, nós lembramos de que não há em nós, então, mérito algum. O fato de estarmos envolvidos nessa obra de dar frutos não é mérito nosso. Não é porque nós temos grandes habilidades, grandes métodos, sabedoria, visão, estratégia, nada disso. Na verdade, foi por pura escolha soberana de Deus. Foi Ele que escolheu você para que você pudesse dar frutos. Isso traz para nós privilégio e a gente pode dizer: uau, fomos escolhidos para estarmos envolvidos nesta obra. E segunda-feira, né? Segunda-feira, o novo técnico da seleção convocou os jogadores. E aí mostrou lá o goleiro que ficou emocionado, que chorou demais, porque ele foi escolhido. Ele foi convocado. Ele foi chamado. Eu fui lembrado, eu faço parte desse time da seleção. E da mesma forma, nós precisamos olhar como um privilégio. O agricultor, o soberano Deus, aquele que está no controle de todas as coisas, nos escolheu para fazermos parte do seu time. Isso é privilégio, queridos. Não abra mão desse privilégio. Mas isso traz também uma responsabilidade. Precisamos cumprir aquilo que fomos chamados. E aí, um outro técnico vai falar sobre, e aí, o novo técnico vai trazer o Hexa ou não? E aí a resposta: não depende só dele, depende dos jogadores. Os jogadores convocados precisam entrar em campo e precisam fazer aquilo que se espera deles. Há sobre eles não somente um privilégio, mas também uma responsabilidade. E da mesma forma está sobre nós também a responsabilidade de frutificarmos, porque nós fomos escolhidos pelo Senhor para isso. Há sobre nós essa obrigação e precisamos frutificar. Porque a escolha não foi nossa, não foi um desejo nosso, foi na verdade uma escolha do agricultor. Segunda verdade é de que nós fomos escolhidos e designados para produzir frutos que permaneçam. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Ou a NVI vai trazer isso: fruto e fruto que permaneça. Fomos chamados não para frutificar qualquer fruto, ou frutificar de qualquer maneira. Na verdade, são frutos que permaneçam.
De que frutos Jesus está falando aqui? Como disse, quando a gente pensa em fruto, nós estamos pensando em algo que é visível, aquilo que é produzido como resultado de algo. E é muito claro entendermos aqui que o Senhor está falando sobre frutos espirituais. O capítulo 15 inteiro, Jesus está falando sobre frutos. E ele está falando sobre frutos espirituais. E nós poderíamos pensar em dois aspectos desses frutos. Um aspecto de vida e um aspecto de missão. Um aspecto daquilo que precisamos ser e um aspecto daquilo que precisamos fazer. E quando nós pensamos em vida, quando pensamos no ser, podemos lembrar do fruto do Espírito, que é o resultado que nós mostramos em nossa vida quando o Espírito Santo nos domina. Quanto mais dominados, cheios do Espírito Santo, nós vamos apresentar as características daquele fruto que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Então, eu preciso produzir frutos, esses frutos que as pessoas olham para mim, veem, por exemplo, alegria, a despeito das lutas. Amor por aquelas pessoas que são difíceis de amar. Fé, bondade, domínio próprio. São frutos ou características do fruto que precisamos produzir se somos ramos do Senhor Jesus, que é a videira. Mas também há o fruto no aspecto de missão, no aspecto de fazer. E aí nós podemos pensar em multiplicação. Eu vou ganhar outras pessoas para que sejam discípulos de Cristo também. Eu vou pregar o Evangelho. Eu vou levar a boa semente, para que essa boa semente possa germinar, possa crescer na vida de outras pessoas que não conhecem a Cristo. Ontem o pastor Davanço, pregando no culto, ele disse sobre quantos cristãos vão passar toda a sua vida cristã sem levarem uma pessoa a Cristo, sem produzirem um fruto. Nada, nada. Entendem que não precisa. Não é uma obra minha. Mas nós precisamos, nós somos chamados a fazer discípulos, a multiplicar aquilo que nós somos e aquilo que Cristo está fazendo em nossas vidas. Mas, queridos, hoje, pensando um pouco mais nesse texto, Deus trouxe algo interessante. Frutos que permaneçam. Na verdade, nós não estamos pensando somente como talvez a nossa mente vai nos levar imediatamente. Frutos que permaneçam pensando em durabilidade. Frutos que permaneçam pensando em data de validade. Tem que ser um fruto que eu vou cuidar aqui para que ele possa durar bastante. Para que ele possa permanecer. Para que não se perca. Creio que não é só isso que Jesus está falando. Há sim uma responsabilidade sobre nós de cuidar dos frutos. De aquela pessoa que está chegando, nós precisamos acolhê-la. Precisamos demonstrar amor, precisamos servir, precisamos ensinar, sim. Mas talvez Jesus está falando de algo um pouco mais profundo. Ele está dizendo não da durabilidade, mas da qualidade do fruto. Eu vinha falando isso com o Peter e pensando o seguinte: existem alguns frutos ou algumas frutas que elas são mais sensíveis. Por mais cuidado que você tenha, ela não dura muito, certo? E me veio à mente, por exemplo, um caqui, uma fruta que eu gosto muito. Mas ela não é uma fruta que você pode guardar para comer semana que vem, daqui a 15 dias. Pela sua própria natureza, ela se perde fácil. Mas há outras frutas que elas duram mais. E aí me vem à mente aqui, por exemplo, a jaca, que eu gosto muito. E talvez o que Jesus está dizendo é, olha, produzam frutos, não frutos
que a sua natureza se perde rápido, mas se envolva com frutos que vão permanecer, que vão durar. E aí eu me lembro de que nós precisamos produzir frutos que trazem impacto para a eternidade. Se nós pensarmos como igreja, queridos, muitas vezes nós, igreja, estamos envolvidos em eventos, em atividades sem fim. Queremos tão somente cumprir um calendário, uma agenda da nossa igreja, achando que para isso nós fomos chamados, para fazer atividades, para fazer eventos, e simplesmente isso. E nós, às vezes, nos gastamos nisso, gastamos dinheiro nisso, mas se perde. Agora, quando nós pensamos, queridos, em discipulado, quando nós pensamos em nos envolver com pessoas, quando nós pensamos em pregar o Evangelho, em ensinar o Evangelho, ensinar as boas novas, como diz Mateus capítulo 28, ensinar a obedecer aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Quando nós nos envolvemos em ações como essa, são frutos e frutos que permanecem. Talvez seja a hora de nós, enquanto batistas, pararmos de nos envolver com frutos que perecem e começarmos a nos envolver com frutos que permanecem. Frutos que o tempo não vai fazer perder, que as circunstâncias não vão fazer perder, porque são frutos que trazem impactos para a eternidade. Não são frutos para o aqui e agora. E pensando nisso, eu me lembrei daquelas palavras que Jesus disse, lá em Mateus capítulo 6, que nós deveríamos ajuntar riquezas não nesse mundo, mas nos céus. Porque as riquezas desse mundo, elas se perdem, elas podem ser roubadas. Mas as riquezas lá do céu, ninguém rouba e elas não se perdem. Nós somos chamados, queridos, para produzir frutos, mas não qualquer tipo de frutos, frutos que permanecem. A terceira verdade mostra que há recompensa quando nós nos envolvemos na obra da frutificação. E o final desse verso diz: para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Quando nós estamos envolvidos na obra de frutificação, de frutos que permanecem, o agricultor, ele ouve as nossas orações. E aí, antes que você pense, então eu posso pedir qualquer coisa? Pode. Mas o versículo 7, ele vai trazer algo para nós aqui. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Se as minhas palavras, Jesus disse, permanecerem em vocês, se vocês estiverem permanecendo em mim, se houver essa conexão, essa intimidade, vocês poderão pedir o que vocês quiserem e o meu Pai vai atender. Quando acontece isso, queridos, quando nós permanecemos em Cristo e as palavras dele permanecem em nós, o nosso desejo é o desejo dele. As nossas vontades são as vontades dele. O nosso sonho não vai ser produzir frutos materiais, mas será produzir frutos espirituais, e os nossos pedidos serão conectados à vontade dele. E ele vai atender todos os nossos pedidos. Quando nós falamos aqui sobre orar por uma cidade, para Deus abrir uma porta, eu digo aos irmãos, e que bom que vocês já estão orando por isso. Mas vocês precisam ter consciência que essa é uma oração que Deus atende. E Deus vai abrir as portas. E Deus vai mostrar pessoas. E aí vai começar a dar trabalho. Porque vai ter que ir lá.
Alguém vai ter que botar a mão no bolso para poder pagar o combustível, para poder ir até lá. Alguém vai ter que abrir espaço na sua agenda para poder ir lá. Será que nós estamos dispostos a isso? Quando nós estamos envolvidos nessa obra e nós clamamos ao Senhor, os desejos que Ele mesmo traz a nós, Ele atende. Começa a orar pedindo, Senhor, me usa no meu trabalho para eu poder pregar o Evangelho. Me usa na faculdade, Senhor, para poder eu pregar o Evangelho lá. Senhor, abre as portas, eu quero falar de Ti para a minha vizinha, para o meu vizinho. Começa a orar por isso. Você vai ver que Ele vai atender a oração. Porque quando nós estamos nessa conexão, envolvidos nessa obra, o que pedimos ao Senhor, Ele nos atende. O nosso olhar não está nas coisas desse mundo, mas o nosso olhar está nas coisas para além desse mundo. Para os frutos que permanecem e não perecem, não se perdem nessa caminhada. Deus se agrada em agradar aqueles que são fiéis ao seu chamado. Deus se agrada em agradar aqueles que são fiéis ao seu chamado. Há recompensa quando nós nos envolvemos nesta obra. Esse privilégio maravilhoso, e Ele ainda atende às nossas orações. A quarta verdade não está no versículo de número 16, mas está em todo o capítulo 15, de maneira muito clara. É impossível dar frutos que permaneçam se não permanecermos em Jesus. É impossível. É impossível. Não há como você produzir frutos que permaneçam. O verso 4, o verso 5, deixa isso muito claro. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Quem permanece em mim, eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Um ramo não dá fruto se não estiver conectado à videira. Não há como, queridos. Não há como um galho, um ramo, produzir uvas se não estiver conectado na videira. É impossível. Não há como. E da mesma forma, não há como produzirmos frutos que permaneçam se não estivermos conectados a Jesus, que é a videira verdadeira. Um não salvo não pode produzir frutos. É preciso. E eu penso, queridos, que talvez esse seja o motivo principal de tantos membros de igreja, não vou dizer cristãos, tantos membros de igreja serem infrutíferos. Porque parece que eles estão na videira, mas eles não estão. Eles podem até estar na videira, mas eles não são parte. Eles não estão conectados à videira. São membros de uma igreja, nunca foram transformados pelo Senhor Jesus. São líderes de uma igreja, mas nunca foram transformados em novas criaturas. Como produzir frutos se não estão conectados intimamente a Jesus, que é a videira verdadeira? Se alguém está em mim, esse dá muito fruto. O versículo 8 vai dizer algo interessante. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Uma outra versão vai dizer, se tornarão meus discípulos. Mas a ideia é essa aqui. Vocês mostrarão que são meus discípulos. Da mesma forma como na escola bíblica nós ouvimos sobre isso, de que quando nós amamos, nós estamos mostrando quem nós somos discípulos de Cristo. Quando nós produzimos frutos, nós estamos mostrando que somos discípulos de Cristo. E agora,
Segura essa aí. Dar frutos que permaneçam é consequência natural de alguém que está conectado à videira, que é Jesus. Natural. Vai acontecer. Não tem como não acontecer. Vai acontecer. E aí é onde eu preciso parar e olhar para mim. Como está o meu relacionamento com Cristo? Ele é o meu Senhor e Salvador? Mesmo? Ele é aquele que domina a minha vida? Eu criei que lá na cruz ele pagou o preço pelos meus pecados, que foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vai voltar um dia para levar os seus? Ou eu sou um bom religioso, que vou à igreja, que cumpro os ritos religiosos, mas não há essa conexão, essa intimidade com Jesus? Como está o meu relacionamento com Cristo? E já disse isso aqui em outras mensagens. Jesus disse que é um fato. Quando ele voltar, muitos dirão: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Nós nunca tivemos essa intimidade, essa conexão de videira e de ramos. Não. Como está o seu relacionamento com Cristo? Olhe os frutos. Talvez você pode dizer: meu relacionamento está perfeito, pastor. Mas antes de falar, olhe os frutos. Que frutos você tem produzido? Assim como os frutos mostram a árvore, os frutos que você produz mostram se você tem essa conexão com o Senhor Jesus ou não. Como está o seu relacionamento com Jesus? Ele tem sido a fonte de nutrientes, de alimento, de tudo que você precisa para a sua vida? Ele é o centro da sua vida? Ele é a razão principal da sua vida? As suas decisões, tudo gira em torno dele? Ele é a coisa principal na sua vida? Sem ele nada acontece? Ou Jesus é um ser distante, que aos domingos à noite você vem aqui e você ouve alguma coisa sobre ele e depois você volta para a sua vida distante dele? Precisamos estar conectados ao Senhor para produzir os frutos que ele deseja e que agradam a ele.